sob o oferecimento de Lemoca, moda, estilo e conforto com praticidade. E Agência Gloss, a agência da diversidade para todas as idades. Você vai assistir agora o Conexão Kids. Tchau, 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 tchau. Hoje nós vamos conversar com Francis Helena. E aí? Que volta aqui! É muito bom. Francis, para quem... Ela foi a Chiquititas, além de ser uma atriz mão cheia já no mercado e trabalhando há muitos anos. É isso mesmo, é isso mesmo. Você começou a trabalhar muito pequenininha, né? Comecei a trabalhar, eu tinha 5 anos de idade, fazendo publicidade. Mas assim, era um desejo seu? Eu era uma criança bem aparecida, assim, sabe? Eu comecei a fazer balé, eu tinha 2, 3 anos, eu era pequenininha de tudo, minha mãe me colocou no balé e eu adorava ir pro balé. A minha hora preferida era a hora que botava todo mundo pra dançar assim, livre, que aí fazia uma roda e você tinha que ir lá no meio dançar, aí dava uma cartola, uma bengala, e aí eu me sentia o Chaplin, sabe? Eu achava o máximo, uma coisa artística, assim. E aí a mãe de uma amiga minha do colégio trabalhava numa produtora de filmes. Eu falei pra minha mãe, por que você não leva ela pra agência de modelos, agência de atores? Sim. E aí minha mãe me levou na agência na época, que era a agência bombada de atores mirins, e aí eu comecei a fazer publicidade. Aí eu fiz minha primeira publicidade, tinha 5 anos de idade. Você lembra qual foi a publicidade? Lembro, era um brinquedo das tartarugas ninjas. E foi muito legal, porque na época tinha aquela coisa do não sei se era 3D, 4D, do chroma key. Eu tinha que contracenar com as tartarugas ninjas, elas em desenho animado. Então você tinha que usar a imaginação já na hora. Era um quarto assim lindo, infantil, eu com 2 irmãos na historinha da publicidade, e a gente tinha que contracenar com as tartarugas ninjas. Então, na verdade, você não estava vendo nada. Não estava vendo nada. Você estava falando com ninguém. Exato. E depois eles iam colocar. A gente tinha que imaginar e colocavam as tartarugas depois. Olha que legal. Coisa legal. É brincadeira de criança, assim. Porque é imaginação, né? Total. E aí eu adorei. Fiz teste, tudo, passei. Eu lembro o primeiro teste que eu fiz foi pro Monbiju. Monbiju é o quê? É amaciante. Amaciante. Ali naquele dia, eu tinha 5 anos. Eu entrei pra fazer o teste no estúdio, assim, e era um quarto de um bebê, que era a historinha de uma irmã mais velha, que seria eu, e ela olhava assim no bercinho pra ver como é que tava o bebê e gostava do bebê e tal. Aí eu lembro que a hora que eu entrei no estúdio, eu vi que, tipo, o estúdio era dividido, metade realidade, metade fantasia. E dava pra brincar nesses 2 espaços, assim, né? Você tava que não era realidade, você entrava naquele quarto todo bonitinho, montado, aí ali era fantasia. Eu achei o máximo isso. Agora, Francis, a sua família então sempre te deu força, né? Sempre, sempre. A minha mãe é artista plástica, ela ela é pedagoga também, então ela sempre trabalhou bastante com crianças. E dando aula de artes, fez teatro quando era nova, dançou balé, e hoje em dia trabalha com a parte de balé de adereços, né, e tal. Então, assim, a arte sempre esteve presente. Meu avô era pintor, então a arte sempre esteve na família. Mas a atriz mesmo, a primeira fui eu. Mas seu pai nunca chegou e falou, minha filha, isso aí não é coisa pra criança? Eu acho que meu pai não gostava tanto, mas ele me levava em tudo quando eu era pequena, sabia? Me levava em tudo, acompanhava, me levava pra gravar. Porque tem que ter uma disponibilidade, né? É verdade. Você não pode ir sozinha pro estúdio. Não, você sempre tem que ter alguém que é o responsável. Sim. Seja o pai, seja a mãe ou algum responsável. Então, ou meu pai ou minha mãe estavam sempre presentes comigo. Eles também te dirigiam assim antes de entrar em cena? Sabe que eu acho que não? Não? Eu acho que não. Eu acho que eu levava muito... Era o meu trabalho, assim. Eu acho que eles me deixavam livre, assim. Nunca teve pressão. Sempre foi porque eu curtia mesmo fazer. Então... Pai, fala. Eu acho sempre... Eu curtia. Então, eu ensaiava. Porque quando eu comecei a fazer, eu já lia. Então, aí eu chegava os textos em casa, eu decorava. Eu lia, lógico. Pedia pra minha mãe pra passar o texto com ela. Mas acho que nunca teve uma... Tipo, ensaiar e fazer. Sempre foi muito fluido, assim, sabe? Porque às vezes eu observo nesse mundo, que às vezes é o desejo da mãe em atuar, não é nem da criança. Pode né? ser que sim. Isso acontece, não acontece? Né? E aí eu acho que vai da sensibilidade dos pais. Eu acho que assim, se é um desejo da mãe, a mãe tem que levar pra ver. Se a criança gostar, legal. Mas se ela não gostar também, aí não é a praia dela naquele momento. De repente, em outro momento mais velha e tudo mais, pode ser que a coisa role. Mas assim, tem que levar pra ver se gosta, né? Se minha mãe nunca tivesse me colocado, eu não ia saber
que eu gosto tanto. É. E não ia ter sido minha vida, né? Você fez muitos trabalhos antes de você fazer a Chiquititas? Você tinha quantos anos? Já tinha 12. 12, então, até os 12 deve ter feito coisa dessa. Isso, eu comecei com 5 fazendo publicidade, aí eu fiz minha primeira novela aos 9 anos de idade, que foi Éramos 6. Aí ali foi uma coisa linda demais, é o meu orgulho, assim, da vida ter entrado nessa novela, porque é um marco, né, da televisão. Sem dúvida. Aí depois, no ano seguinte, eu fiz minha primeira peça de teatro, que foi João e Maria, então daí já fiz a primeira protagonista, e aí eu fazia sessão para escolas, tanto de manhã quanto à tarde, final de semana fazia para o público geral, então ali eu conheci o teatro, fiquei em cartaz onde hoje em dia é o Teatro Renault, antigamente era Teatro Paramount, ali na Brigadeiro. E aí, no ano seguinte, eu entrei para ser elenco de apoio da novela Colégio Brasil. E depois, no ano seguinte, foi Chiquititas. Então, foi tudo emendado. Então, Chiquititas foi um trabalho que você já tinha 12 anos, você devia estar na escola, né? Tava na escola, mas assim, porque é trabalho. É trabalho. Não é diversão. É trabalho. Quer dizer, é divertido, porque é uma onda tua, mas é trabalho. É trabalho. Como é que fica isso, essa coisa da escola, nessa relação com o tempo que você tinha que se dedicar para estudar? Como é que funcionava? As Chiquititas, a gente foi morar na Argentina para fazer a novela. Então, a gente ia para a escola de manhã e gravava à tarde e à noite. A gente tá falando de anos 90, então não tinha tantas leis que protegiam crianças como hoje em dia. Hoje o cenário é muito diferente, né? Hoje em dia tem psicólogos que acompanham em set de novela. A criança, eu acho que só pode trabalhar, se não me engano, 6 horas por dia. Na nossa época era tudo mais... Era mais loucura. Quantas horas vocês gravavam lá? Todas que precisasse. Sério? No começo sim. Então, devia ficar cansada, né? Ficava, mas eu gostava muito. Eu gostava muito. Tanto que depois, quando resolveram entrar pro sindicato lá, coisa de menores lá, que eles falavam, não, deu horário, acabou. Eu falava, puxa vida, eu tava no meio da cena, queria continuar e tal. Mas é isso, as regras foram começando a chegar, assim. Teve algum momento, assim, que você gravando lá, Chiquititas, você falou, tem mais uma cena? Eu acho que não, sabia? Eu sempre gostei, sempre foi um lugar que eu me senti confortável, o set, sabe? Diversão, então. É diversão. Então, eu acho que o ator é uma criança que nunca parou de brincar. Assim, a gente continua brincando, lógico. Eu sempre levei a sério, desde muito pequena eu sempre levei sério. Ali era o meu trabalho. Mas que trabalho gostoso, né? É um lugar muito bom de estar. Sim, sem dúvida. E quando você chegou na Chiquititas, você teve que passar por todo esse processo de teste? Como é que você foi? Foram muitos testes. Muitos testes. A agência mandou pro primeiro teste, aí foi um teste com, 3.000 e tantas crianças. Uau. Aí selecionaram algumas, tiveram outros testes, selecionaram mais ou menos 10 meninas para cada personagem, assim, com perfis parecidos. Eu acho que eu tive sorte porque eu lembrava muito a menina que fazia a minha personagem na Argentina. Então acho que eu tive uma sorte nesse sentido. Me achava um pouco parecida com ela. E a minha personagem era bem dramática, então no teste eu chorei. Então acho que eu conquistei todo mundo porque eu fui bem dramática. E também teve teste de dança, né? Conforme iam passando as etapas, teve teste de dança. E na época eu já era bailarina. Dançava muito já, fazia sapateado, então daí o teste de dança eu arrasei. Acho que foi isso que também me ajudou a entrar. Então você teve uma educação artística, assim, bem bacana, Sim, né? Eu comecei a fazer balé bem pequenininha, comecei a fazer teatro bem pequena também. Fiz Casa do Teatro, na Célia Helena, depois fiz Beto Silveira, então sempre estudei. Então, assim, quando chegou o momento de eu estar no set mesmo trabalhando, eu já estava preparada porque eu estudei, eu estava... Você fez sapateado também? Fiz balé clássico, jazz, sapateado. Fez aula de canto também? Aula de canto, canto eu sempre tive que me jogar, porque quase todos os papéis que eu fiz na vida eu tive que cantar. Não é o meu maior forte, não é. Mas se tiver que cantar, eu canto. Nas Chiquititas a gente não cantava. Era tudo dublado. Mas assim, todas as peças de teatro que eu fiz tinha alguma coisa de canto, desde pequeno, assim. Então, e você gravou Chiquititas há quanto tempo? Eu fiquei 1 ano e 3 meses na Argentina. E aí, assim, teve alguma fase assim, que você vai crescendo, né? Sim. Vai saindo de criança, vai virando mocinha. Sim. A fase... Teve algum, que a gente chama de barriga, assim, um vazio que você ficou, e agora? O que eu vou fazer? Vai pintar, não vai pintar? Nossa, durante a novela, eu cresci 13 centímetros, eu aumentei 2 numerações de sapato. Eu fiquei mocinha, eu tive meu primeiro namorado lá. Então, assim, eu realmente virei uma adolescente. Eu fui criança pra Argentina e voltei adolescente. Eu vi,
essa mudança é nítida na novela, sabe? Eu já era a mais alta, mas eu fui virando uma mocinha mesmo, assim. E várias coisas eles acabaram utilizando pra própria trama. Na história minha, a personagem ficava mocinha, aí ela fugia com o namorado e dava tudo errado pra mostrar, educar que tava errado fazer isso, que não era pra ser assim. Então, várias coisas eu acho que eles aproveitaram por eu tá grande, assim, sabe? E aí, logo que eu acho que tem uma fase, assim, que a gente se acha meio estranho, né? Que a gente não se sente nem adulto, nem criança, nem adolescente e tal. Talvez, acho que para todo mundo é normal isso, assim. Mas logo que eu voltei da Argentina, eu já emendei vários espetáculos de teatro. Então, acho que não deu pra sentir, assim, essa coisa... Em cena, no palco, nas artes, sempre tava tudo bem. As coisas pessoais são diferentes, mas na arte, a arte sempre me salvou. E aí, então, a sua carreira veio de vento em popa aí desde então? Sempre, nunca parei de trabalhar, ainda bem. E fazendo teatro? Fazendo teatro, fazendo participação em novela, série. Aí depois comecei a escrever, comecei a dirigir. Aí comecei a fazer um monte de coisa. Você também dirige? Dirijo. Dirige teatro? Dirijo teatro. E esse ano que passou, dirigi um espetáculo intimista, que chama Eu, Você, Eles e a Chuck. É uma história que se passa dentro de um apartamento. Dirigi um documentário que fala sobre cuidado sobre idosos. Olha. Dirigi um musical, co-dirigi um musical que se chama Como é que se diz Eu Te Amo, que é baseado nas músicas do Legião Urbana. Acho que eu entrevistei o autor. Entrevistou o autor, o Léo. Sim. Legal. E aí, então, não parou mais. Recentemente você estava no espetáculo. Eu estou no espetáculo agora, que é O Segredo de Brokeback Mountain, que é baseado no filme, né, o filme que ganhou o Oscar. Também faço um espetáculo que chama The Jury Experience. É um espetáculo que tem no mundo inteiro, é exatamente igual no mundo inteiro, que é tipo um Você Decide. Sim. As pessoas da plateia que vão decidindo o que vai acontecendo ao longo do espetáculo. Então a gente depende deles pra ver o que a gente vai fazer ao longo do espetáculo. É muito legal. Ai, que susto! Oi! Ela tá aqui do meu lado. Como é doido! Você interrompeu a minha gravação. Tá, eu pergunto pra ela. Tá bom. Ela vai responder. Calma, tá? Olha só. Oferece uma amiga minha que é fissurada no teu personagem da Cris aí, da Chiquitita. Tá perguntando como é que faz pra ser uma Chiquitita. Tem que aprender a dançar mexe-mexe. Tem que querer morar no orfanato. Brincadeira. Não, mas eu acho que... uma vez Chiquitita, sempre Chiquitita, né? Não tem jeito, assim. Mas se tiverem outras versões, quem sabe, né? Mas acho que a intenção dela é saber o processo de carreira. O processo de carreira, criança, né? Eu acho que estudar, fazer teatro, primeira coisa, fazer teatro. E tudo que for de arte que der pra completar também, né? Dança, canto e tudo mais, está numa agência de atores, porque é essa agência que faz a ponte entre os produtores e tudo mais, e gostar de arte, gostar de estar na frente das câmeras, gostar de se comunicar. Pode ser tímido, não tem problema, porque a timidez ela vai saindo aos poucos, conforme você vai fazendo. Né? Então é isso. Então é até um trabalho de se soltar, né? Totalmente, Francis Helena, você pode dar o seu Instagram para as pessoas verem aqui as coisas que se apronta lá? O meu Instagram é Francis Helena Costa. Meu Costa é com Z, de nascença mesmo. Francis Helena Costa, tem tudo lá, todos os trabalhos que eu faço. Eu adoro as redes sociais também, que é a maneira de se comunicar, de estar falando com a galera. A arte e a comunicação realmente fazem parte da minha vida. Só para nostalgia, canta um pedacinho da musiquinha. Mexe, mexe, mexe com as mãos pequeninas, mexe, mexe, mexe com os pés pequeninas, mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem, pequeninas. Francis Helena Costa, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Kids. Amei. Valeu, gente. Vocês aí já viram o caminho de uma atriz, né, que começou criança, você que é criança, você que está ligado aqui no Conexão, seu filho manifesta o desejo artístico, procura a gente aqui na Gloss, a gente tem um caminho para oferecer. Valeu mais uma vez, Francis. Valeu. Beijo. Beijo. Até o próximo programa, gente. Bye.